Sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje eu vou trazer um convidado que nós vamos falar sobre opções de investimentos para empreendedores. Eu estou aqui com o Felipe Arraes, falei certo? Perfeito. Felipe Arraes. Felipe Arraes. Felipe, se apresenta aí para nossa audiência, fica à vontade. Primeiro, queria agradecer aqui o convite, estou super feliz de estar aqui e contribuir um pouquinho da minha experiência aqui para que a gente possa ajudar empreendedores, ou não só empreendedores, mas pessoas que estão ali dando uma atenção especial às suas finanças, que eu acho que é algo negligenciado no Brasil, infelizmente. Para me apresentar aqui para a audiência, eu trabalho no mercado de investimentos há aproximadamente 8 anos. Eu comecei a carreira como consultor financeiro autônomo, então ajudava a pessoa física diretamente. Foi ali onde tive um clique do quão pobre é a educação financeira no Brasil, se lidar com pessoas reais, com problemas de endividamento, que sonhavam em investir, mas ainda tinham que resolver alguns problemas dentro de casa até chegar o momento de poder investir. Tive ali no meio do caminho uma certa frustração com o próprio mercado de finanças, porque é um mercado que tem pegadinhas, que tem conflitos de interesse. Sim. E que me frustrou em alguns momentos. Decido até voltar para a minha área de formação, que era de engenharia, e até ter uma experiência legal de empreendedorismo. Nesse momento a gente vai acabar falando inevitavelmente. Até que aí eu volto de vez para a indústria financeira para trabalhar na Empíricos, que hoje é a maior casa de análise do Brasil, cuidando ali do research, da pesquisa de fundos de investimento, que é onde eu tô até hoje, agora como analista-chefe da Speech, que é uma grande casa de análise ligada ao Grupo Primo, o grupo que eu sou sócio, junto com o Thiago Nigro, Bruno Perini, grandes influenciadores, acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, Primo Rico. E então vai ser um prazer aqui colaborar com você, assim, o que eu aprendi ao longo dessa trajetória aí de 8, 9 anos de estrada. Legal, obrigado, Felipe. Então, pessoal, se você é empreendedor, se você não é empreendedor, mas você é uma pessoa que não tem um plano B, esse episódio é para você. Felipe, você deu uma pincelada aí no começo da sua carreira, mas fala um pouquinho aí dos seus desafios quando você começou a sua carreira profissional, em que você se informou. Conta um pouquinho, tiveram algumas dificuldades nesse percalço até você chegar onde você chegou? Legal. Eu sou filho de pais autônomos, né? Então, lá em casa foi sempre muito volátil a receita. Você tinha mês que você estava bem, você tinha mês que você tinha que segurar as contas. Isso desde cedo me trouxe já uma atenção especial de que dinheiro não nasce em árvore, que o dinheiro é fruto do trabalho, que você tem que cuidar do dinheiro. E isso talvez tenha sido um privilégio que eu tive de cuidar bem do dinheiro desde cedo. Uhum. Meu pai é dentista, minha mãe é psicóloga. E meu pai sempre foi muito interessado, um cara que gostava muito de estudar. Lembro de referência de casa, ele chegava tarde da noite, estava estudando para o mestrado, doutorado, sempre com aquela visão de a vida é difícil, a gente tem que lutar por isso. Foi minha grande referência de batalha, assim, de luta na vida. E aí meu pai era interessado em finanças, mesmo sendo dentista e muito ocupado, começou a fazer alguns cursos ao longo da carreira, começou a entender de bolsa de valores. Eu era muito novo ainda na época, mas eu gostava de sentar ali com ele, ver os indicadores, ver os candles, as velhinhas ali de alta e baixa das ações, e já tive um certo interesse. Consigo uma bolsa de estudos para estudar em Londres, custeada pelo governo, e eu fui me formar em engenharia mecatrônica lá. Volto, decidido que eu não queria engenharia mecatrônica, eu falei, putz, muito legal, mas eu não sou um cara de desenvolvimento tecnológico, eu sou um cara mais estratégico, de saber usar as ferramentas que estão disponíveis hoje para resolver problemas, não necessariamente o cara que cria uma ferramenta, que cria um robô, que cria uma tecnologia. Mudo ali o meu curso para engenharia de produção, que eu achava que era algo mais amplo, que poderia me dar acesso desde o mercado financeiro até a indústria. Eu estava ali um pouco na dúvida do que eu faria. E um amigo da faculdade fala, cara, estou numa empresa de consultoria financeira que precisa ter uma veia comercial, porque você tem que prospectar clientes. E acho que tem tudo a ver com você. Quer conhecer? Me chamou para conhecer essa companhia. E eu gostei muito por conta de entender que eu poderia ajudar pessoas. Então, no começo você é inexperiente, você está mais ao lado dos consultores mais experientes aprendendo, só que você sai de uma conversa onde você quase chora, que você vê uma realidade de uma família que está endividada, e você tem que ter conversas duras sobre reeducação financeira, e você acaba ficando com uma certa empatia. Eu falei, cara, eu preciso ajudar essas pessoas a melhorarem. Aí eu falei, cara, esse negócio é muito importante, não só para o Brasil, mas eu acho que eu consigo, de alguma maneira. Eu sempre achei que eu tive um trato comercial interessante, que eu sabia me comunicar com as pessoas. De alguma maneira eu tinha uma facilidade de construir uma certa empatia
Aí eu falei, cara, se eu tiver um conhecimento técnico aliado a essa questão mais inata minha de habilidade interpessoal, eu acho que eu vou conseguir trazer um impacto na vida das pessoas. Aí eu decidi que eu queria ficar no mercado financeiro. A empresa ela não dava muito suporte para investimentos, era mais uma consultoria financeira que incluía planejamento para aquisição de imóvel, um plano para a pessoa se desendividar. Então, tinha também a parte de investimentos, mas não era o forte dessa empresa. Sim. Então a gente dependia até às vezes de opinião externa para trazer uma consultoria completa. E era a parte que eu mais tinha criado gosto. E aí isso me levou a estudar por conta. Pô, se a empresa não está me oferecendo esse treinamento, eu vou aproveitar o treinamento que a empresa me oferece e vou completar estudando por conta. Comecei a estudar sobre fundo de investimento, classe de ativo, mercado financeiro. Comecei a tomar gosto até que essa empresa vai para um caminho meio errado, no sentido de fechar uma parceria com uma grande seguradora e haver uma pressão de cima para baixo para que fossem colocados seguros nos planejamentos. O seguro faz parte do planejamento, inevitavelmente, mas me incomodava a ideia de que tinha que ser a principal, né? Ou que tinha que ser aquele seguro daquela seguradora. Sim. Pô, eu queria ser independente, eu queria poder olhar um seguro de uma concorrente. Ou chega um cliente que já tem um seguro, eu não queria desfazer aquele para empurrar um seguro daquela determinada seguradora. Foi esse momento que eu falei que eu tive uma frustração no mercado financeiro e eu falei, putz, se o mercado financeiro é isso, por mais que eu queira ajudar as pessoas, eu vou dar um passo atrás aqui. Tinha ali uma pulguinha atrás da orelha de querer trabalhar na engenharia, que era a minha área de formação. Aí nesse momento que eu faço uma transição, eu vou para a engenharia, trabalhar numa pequena empresa de importação de componentes eletrônicos. Eu tinha capacidade técnica de entender projeto, de falar com o engenheiro das indústrias e propor melhoria nos projetos dele. E tinha a capacidade comercial de fazer a venda, de fechar, abrir novos contratos, abrir fornecedor na China, na Alemanha. Eu tinha fluência em outras línguas e isso me ajudou muito. E apesar de não ser sócio da empresa, eu tive uma experiência de empreendedorismo, porque era uma microempresa. Eram 3 pessoas, 2 sócios e eu. E os sócios Você acabou tendo que fazer várias coisas, né? Desde empacotar caixa, de comprar o cafezinho que acabou, até realmente fazer uma viagem para a VEG, que é uma grande empresa aqui brasileira, lá em Jaraguá do Sul, e falar com um engenheiro e ter uma conversa de alto nível. Então, me abriu a cabeça, assim. E é engraçado, porque eu olhava para meus amigos ao lado nesse momento, o pessoal procurando a estabilidade, um emprego CLT, e eu tinha lá um contrato que era quase uma prestação de serviço em cima de vendas. Era uma renda variável. Era em cima de resultado, né? Mas eu gostava, eu confiava no meu potencial, eu queria naquele momento flexibilidade de horários, porque eu tinha vários projetos, eu ainda fazia consultoria à parte, como um complemento de renda, mas foi super legal, desenvolver, abrir a cabeça, sair da zona de conforto, chegar um dia que o faturamento da empresa está muito abaixo da meta, você tem que tirar um coelho da cartola para fazer o resultado. E apesar de não ser sócio, eu tive ali uma primeira experiência empreendedora. E aí é interessante você falar, né, que desde lá um pouco de aprender um pouco com seu pai, né, sobre essa questão do investimento, ali foi plantada uma semente, né? Não, com certeza. Estava sendo plantada uma semente. E também e essa experiência em casa também, né, de ter pais que eram autônomos. Então, acho que isso também fez com que você não tivesse medo de aceitar esse desafio aí, né? Não, perfeito. A dificuldade foi, naquela época muito imaturo ainda, eu lidava mal com o julgamento das pessoas próximas a mim, porque para mim aquilo era normal, você não ter estabilidade, você ser autônomo. Só que eu via lá meus amigos se formando, entrando numa multinacional, caminho CLT, aquela carreira clássica, eu vou progredir dentro da empresa. E naquele momento eu às vezes via, caramba, mas eu não tenho essa estabilidade. Será que eu tô errado? Será que eu escolhi o caminho? E ainda me julgavam muito. Falei, caramba, você tá numa empresa que... Na parte da consultoria lá, eu não tinha renda fixa, não tinha salário. Era em cima de clientes que eu trazia, de planejamentos que eu elaborava. Você tá nesse negócio, que roubada, meu. Você não tem estabilidade, e o salário, você não tem 13º, você não tem férias remunerada. Você trabalha de feriado, eu trabalhava de feriado. E todo mundo viajava lá no final do ano e eu não podia viajar. Você sabe o que é engraçado? Eu vou fazer um paralelo aqui, porque a gente recebe sócios, tem empresas grandes que vem aqui o CEO e tal. E quando a gente pergunta para o CEO assim, que às vezes aquela empresa é enorme e tal, e aí, você já alcançou o objetivo? Ele fala que ainda não alcançou o objetivo. E todos os riscos que você passou, né, nessa empresa,
o empreendedor, no geral, ele passa também por esses riscos, né? Porque ele não Com tem certeza, garantia. Com certeza. Ele acorda para trabalhar, pode ser que amanhã o cliente cancele. Perfeito. E aí você tem uma receita, você tem uma despesa, o que você vai fazer? Você vai baixar a cabeça, vai ter que ir para a batalha, né? Então, acho que isso é... As férias do empreendedor você paga duas vezes. Que você não recebe enquanto está tirando férias, tem que pagar para viajar. Isso. Né? Então, eu acho que isso o que você está trazendo é legal, né? Um pouco desse paralelo, né? Porque o que você enfrentava e o que as pessoas falavam, hoje, talvez a pessoa olhe para um sócio de uma empresa, para um CEO, para um presidente e não olhe com esse olhar, né? Olhe diferente, não, porque é isso e aquilo. Mas naquele momento você estava construindo ali algo e estava sendo desafiado e lutando por aquele objetivo, né? E meu pai que me deu esse apoio, porque quando eu tinha dúvidas, meu pai era a pessoa que eu desabafava. E ele era bem claro para mim, assim. Falou assim, Felipe, eu sou teu pai, eu tô aqui para te ajudar. Me deu a segurança assim, enquanto você sentir que você tá tirando o suco desse limão, vá em frente. Se você sentir que está te agregando... Quando eu tive dúvidas se eu deveria continuar nessa empresa de consultoria, aí ele falou, você não disse para mim que os treinamentos são ótimos, que você aprende, que está sendo uma coisa produtiva, mas não está tirando muito dinheiro, mas tudo bem. Olha o valor desse aprendizado. Sim. Quando você sentir que a equação virou, talvez seja a hora de você partir para uma próxima, mas fica tranquilo que o dinheiro vem na hora certa. Ele sempre me tranquilizou quanto a isso, e aí me deu uma força para apostar. E nada substitui o trabalho, né? Acho que quando você tem vontade de aprender, você entende que aquilo ali é passageiro, então você se dedica, né? Você faz o que tem que fazer e o retorno um dia vai... Porque você planta, né? Um dia você vai colher, Exatamente. Né? Mas não era fácil, não. Às vezes você tira trabalho o mês inteiro, feriado, e entra R$800, que era o que entrou no mês. Falei, putz, batalha, cabeça pra cima, o próximo mês vai ter que ser melhor. Uhum. E você não pode desanimar, né? E qual que foi o momento mais difícil que você passou na sua trajetória profissional, assim? Poxa, eu acho que o momento mais difícil por incrível que pareça, essa batalha no empreendedorismo foi difícil, mas eu acho que eu era muito jovem e isso me deu uma certa vantagem. Para mim, o momento mais difícil foi já estabelecido numa grande empresa com nome, que era a Empíricos, e eu estava no momento de plena ascensão, com a empresa me abrindo oportunidades, inclusive sou muito grato. Tanto o Felipe Miranda, que é o CEO hoje da Empíricos, me abriu muitas portas. E aí eu recebo uma proposta para ir para a Speech, que é onde eu estou hoje, da Luciana Seabra, que é uma grande personalidade do mercado financeiro, extremamente conhecida, grande nas redes sociais também. Ela era ex-sócia da Empíricos, ela sai da sociedade para fundar essa concorrente. Uhum. E ela que me contratou e abriu a primeira porta no mercado formal, e ela me contratou para Empíricos. Então, quando ela me chama, eu fiquei num conflito. Tem a pessoa que me abriu a primeira porta, que me trouxe primeiramente aqui para Empíricos, mas tem a própria Empíricos, que me deu toda a carta branca para crescer, me fez progredir, foram muito meritocráticos, assim. Eu lembro que eu cheguei na Empíricos no primeiro momento, eu fazia as contas de progressão salarial, de progressão de cargo, e eu estimava coisa de 3 anos para atingir mais ou menos um patamar dos analistas mais sêniores. E desde que eu cheguei lá, semestralmente eu tive um aumento e uma promoção. E as coisas foram muito rápidas, eles foram realmente muito meritocráticos comigo. Uhum. Então, para mim, foi muito difícil eu ter que optar. Eu sentia que se eu não fosse com a Luciana, que ela me chamou, eu estaria deixando uma oportunidade, mas eu não queria atrair o pessoal que estava ali me abrindo portas. Então, acho que da minha lembrança, esse foi o momento mais difícil, ter que tomar essa decisão. Né? Se eu iria ou se eu continuava. Legal, mas que bom que agora tomou a decisão certa, né? Agora, em viagem de retrospectiva, e nada como demérito da Empíricos, eu acho que para mim foi a melhor decisão, porque a pessoa que liderava a análise de fundos lá na Empíricos, que é o Bruno Merola, e está lá até hoje, é um cara extremamente competente. E eu só conseguiria alcançar essa cadeira, que eu gostaria de ser o líder da análise, se acontecesse alguma coisa com ele. Se ele saísse da empresa, e ele está lá até hoje super bem. Então, se eu tivesse continuado lá, muito provavelmente eu ainda seria o número 2, eu teria menos visibilidade, e agora eu chego na Speech, por mais que seja uma empresa menor, eu sou o responsável, eu sou analista-chefe, eu começo a ser reconhecido pelo mercado de uma maneira diferente. Uhum. Então, eu acho que foi acertado, sim, essa decisão. E aí, como é que é essa dinâmica? Acho que é legal também. A gente vai falar, a gente vai entrar no tema, mas... a gente vai se deixando levar, né? Mas como que é essa dinâmica aí do seu trabalho, assim, editor-chefe? Como que é a dinâmica de trabalho? Pode comentar um pouco? Claro. Uma casa de análise é uma empresa feita para a pessoa física, para ajudar com que as pessoas físicas tenham alguma orientação independente. Uhum. Porque hoje você vai no banco e pede para o seu gerente montar uma carteira, ele monta para você, te dá uma orientação.
mas muito provavelmente focada nos produtos do banco. Ah, tudo bem, mas eu já estou numa XP, eu estou no BTG, eu já abri conta numa corretora. Tudo bem, tem a figura do assessor de investimento que te atende e monta uma carteira, mas novamente, ele está vinculado àquela instituição. Então você nunca vai ter certeza, ou pelo menos vai ficar sempre dependendo daquela pessoa ser idônea e estar agindo no seu interesse, no interesse do cliente. Uhum. E é uma coisa que você não vai saber, ou pode ser que um cara seja correto durante anos e uma vez ele seja tendencioso e faça alguma bobagem. Então a casa de análise veio para quebrar, eu falo que é a revolução 3.0. A indústria 1.0 de investimentos, dependência total dos bancos. Indústria 2.0, abertura com corretoras independentes. Sim. Melhorou muito a vida do investidor Sim. com essa abertura. E 3.0 é o investidor se empoderando e buscando uma informação isenta de fora, e aí ele acessa a corretora para decidir. É como eu faço analogia assim, como se você fosse no supermercado já levando a sua listinha de compra com o que você precisa. Sim, sim. Porque se você entra num supermercado sem saber o que você quer, você acaba levando coisas que você não precisa. Ou às vezes um vendedor fala, quer provar esse produto? E você acaba levando e nem sabe se você precisa daquilo. Então a casa de análise faz isso. Legal. E aí a minha rotina a minha especialidade está em fundos de investimento e investimentos internacionais. Então é acordar de manhã, observar o mercado, olhar o que está surgindo de novidades, de novos investimentos, de oportunidades, orientar meus assinantes através de uma carteira. Então fazer modificações. Agora a gente está chegando no momento onde a taxa Selic deve começar a ser cortada. Então a gente já tem um viés mais otimista para ativos de risco. A gente começa a sempre mover a carteira e fazer orientações para que o nosso assinante ganhe dinheiro no longo prazo. No longo prazo. É coisa de ganho imediato, de fato, não é a nossa praia. A gente vai falar agora. Esse imediatismo é um problema no Brasil mesmo. Legal. E como que você enxerga a relação entre o empreendedorismo e o investimento? Cara, eu acho que é uma relação... Muito do que a gente vai falar aqui se aplica a investidores, sejam eles empreendedores ou não. Mas a diferença é que o empreendedor é uma pessoa que está com total energia em fazer o seu negócio prosperar. A pessoa dificilmente vai ter tempo para se dedicar aos hobbies, se dedicar a aprender sobre finanças. E muitas vezes o dinheiro adicional que surge ali, a pessoa precisa também reinvestir no negócio, porque o negócio tem que crescer. Sim. Então, o investimento para empreendedores, às vezes, ele vai ser mais focado em proteger um certo capital, não necessariamente buscar a carteira mais rentável, porque necessariamente vai ter que adicionar risco. Sim. E quando você E o adiciona... risco já tem também na empresa, né? Então, exato. Dois riscos, né? Esse ponto que eu ia tocar. O empreendedor já está com muito risco. Uhum. Talvez um investimento mais rentável que essa pessoa vai fazer é na própria empresa. Então, talvez a carteira de investimentos financeiros seja algo mais estável, mais conservador, para que permita o empreendedor continuar focando a todo vapor no objetivo principal dele. Então, assim, mas o empreendedor não pode investir em ações? Pode, mas ciclo de ações no Brasil tem altos e baixos. E se acontece uma eventualidade de um momento ruim do mercado de ações coincidir com o momento ruim da empresa, e tem uma correlação grande que tem a ver com o momento da economia. Sim, sim. Às vezes a pessoa precisa acessar uma reserva que está em ações e que está despencando, e você vai ter que materializar um prejuízo naquele momento. Então talvez o empreendedor ele precisa de previsibilidade, segurança, um alicerce construído que dê ele energia. Putz, se eu tiver um mês ruim aqui, eu tenho algo que me garanta. Se tiver um problema, uma mudança de objetivo, um problema familiar, tenho aqui uma reserva que talvez não vai ser a mais rentável, a melhor rentabilidade do mundo, mas vai ser uma boa rentabilidade, vai sempre estar crescendo, dificilmente vai ter perdas grandes e que vai me dar justamente essa segurança de continuar focando no meu negócio. Acho que a cabeça do empreendedor, quando o assunto é investimentos, deveria ser um pouquinho mais até conservadora, de ter um bolsão preservado ali em caso de necessidade. E aí a gente está falando do plano B. Então o empreendedor tem ali a empresa, né? Plano A, e o plano B é um plano considerado mais conservador. Aí imagina como que é a construção desse plano mais conservador. Tá. Tudo depende de horizontes. Essa é uma discussão que eu tenho direto com amigos, é um papo corriqueiro. Porque quando você quer montar um investimento, é normal a gente querer rentabilidades altas. A gente vê no jornal o caso de uma ação que subiu 300% e a gente deseja ter esse tipo de rentabilidade. Mas, novamente,
Aqui, um balizador que eu gosto de passar para todo mundo, é uma ideia interessante de vocês absorverem, que existe um custo de oportunidade. Hoje, no Brasil, é o CDI. Para quem não entende, o CDI é uma remuneração muito atrelada à nossa taxa básica de juros da economia, que é a Selic, que é o que o Banco Central define a cada 45 dias na reunião do Copom lá. Isso vai balizar o custo do dinheiro. Então, quando a gente teve pandemia e o governo precisou estimular a economia, a taxa Selic foi a 2. Se você foi financiar um imóvel naquele momento, talvez você tenha encontrado um financiamento imobiliário com taxa de 6% ao ano, 7% ao ano. Agora que o juro está em quase 14%, um financiamento imobiliário passa de 2 dígitos. Então, a taxa básica de juros baliza o custo do dinheiro, é um custo de oportunidade. Isso faz todo sentido para o empreendedor também. Pensa um exemplo, eu quero abrir uma padaria. Eu faço um estudo de viabilidade financeira, eu estimo que essa padaria me dá uma rentabilidade de 15% ao ano. Se o juro é 2, maravilha, essa padaria me dá um ótimo prêmio aqui. Sim. Em relação ao custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É uma coisa que eu consigo ter sem esforço e com muita segurança. Se eu invisto hoje em Tesouro Selic, eu levo a rentabilidade da Selic sem risco e com um retorno garantido. Todo dia vai valorizar, não vai ter retorno negativo. Então, assim, eu abro uma padaria que vai me render 15% ao ano e quando a Selic está 2. Poxa, me parece um prêmio interessante. Mas e com a Selic a 14? Será que eu vou tomar o risco do empreendedorismo nessa padaria que vai me pagar 15% ao ano? Se eu fizer nada, eu ganho 14%? Sim. Então, Entendi. esse custo de oportunidade, ele altera muito. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, tá bom, então eu quero aumentar o prêmio. Eu quero que a minha carteira de investimentos ela seja mais rentável. Poxa, se o Selic está pagando 14%, para você construir uma carteira que vai render 20%, você vai ter que tomar risco. Você vai ter que ter ações, você vai ter que ter fundo imobiliário, alguma coisa que você não tem previsibilidade. E aí a falta de previsibilidade é um problema para o empreendedor, porque você não sabe quando você vai precisar daquele dinheiro. Sim. Então, normalmente, os prazos são mais curtos. Ó, eu posso precisar desse dinheiro no mês que vem, eu posso precisar desse dinheiro daqui a um ano, ou eu posso não precisar desse dinheiro. Mas se existe uma chance de haver uma necessidade para aquele dinheiro, não dá para ter risco. Então, a carteira ficaria muito provavelmente concentrada em renda fixa, uma parte que eu falo que é a pós-fixada, que é corrigida em relação à Selic. Então, um fundo de investimento em crédito é uma boa opção para fazer isso. O Tesouro Selic é uma ótima opção para fazer isso. E numa parte final, talvez até você possa botar uma pitada de uma renda fixa que oscila um pouco mais, que é um título público indexado à inflação. Eu posso compor com diferentes partes da renda fixa. Mas tudo pensando em previsibilidade. A regra que eu faço, isso serve para aquele pessoa... eu vou fazer uma viagem daqui a um ano. Onde eu boto o dinheirinho para render até lá? Aí eu devolvo com uma pergunta. Você concorda que você precisa garantir a tua viagem? E que se o dinheiro desvalorizar daqui até o momento da sua viagem, você pode perder? Sim. Aí a pessoa, realmente, eu não quero que esse dinheiro tenha risco. Ou seja, o que você vai fazer daqui para prazo de um ano? Não tem muita escolha. Tesouro Selic. Mas eu queria... Não dá para conciliar tudo. Cobertor curto. Se você quer mais retorno do que o Tesouro Selic, você vai ter que tomar mais risco. E se você tomar mais risco, você pode não ter o dinheiro necessário na hora que você for fazer a sua viagem. Então, planos de aquisição, que eu preciso garantir que eu vou ter pelo menos aquele dinheirinho no meu objetivo, na minha viagem, no meu desembolso, uma compra de um maquinário que eu preciso fazer para minha indústria, para minha loja, um investimento no software. Se eu preciso garantir aquele dinheiro num curto espaço de tempo, coisa de um ano e meio, não sobram muitas opções além de um Tesouro Selic, um crédito pós-fixado. Porque são alternativas que vão garantir que o seu dinheiro vai estar intacto até o momento de você precisar. E quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam para começar? Como que ele pode começar? Quais são as barreiras? Vamos supor, ele tem ali uma retirada mensal, tem ali um valor hipotético, vou dar um exemplo, de R$5.000, que é o que sobra ali, pagando todas as contas pessoais ali. Como que ele começa a se estruturar para começar a investir? Dá para investir com esse valor ou com menos? Hoje o acesso não é um problema. Você começa a colocar dinheiro no Tesouro Selic com R$50, R$80, você começa a fazer. O problema é você chegar até o momento de poder começar a investir de maneira diversificada. Porque, por exemplo, eu tiro um Prolabore de 5 mil, só que esse Prolabore ele é todo consumido com a minha despesa. Eu pago aluguel, pago conta de luz, pago a escola dos filhos, acabou. Não consigo sobrar nada. Então não há muito o que fazer, você não vai ter poupança recorrente. E tudo bem, porque você está focando, talvez o teu retorno seja mais no futuro com a tua empresa dando certo.
Agora, você vai ter que dar um jeito, pelo menos nesse início, de se esforçar para ter um pouquinho mais de poupança, para pelo menos constituir esse bolsão de liquidez, essa reserva de emergência. Talvez esse seja a principal dificuldade, se programar para pelo menos constituir isso. Falou, poxa, Felipe, não consigo, não me sobra nada. Cara, mas o maior risco para você e talvez para sua empresa é você não ter da onde tirar dinheiro. Se surgir uma necessidade, você vai pedir um empréstimo, você vai se meter numa dívida no caso de uma emergência, pode ser muito mais prejudicial. E isso frustra muitas vezes as pessoas, tanto empreendedor como pessoa física, porque quanto menos estabilidade no teu emprego você tem, mais meses de reserva você deveria ter constituído. Então, se eu sou um funcionário público, eu tenho muita estabilidade. Não posso ser mandado embora. Então, talvez, se eu tiver 3 meses de reserva, aquilo já seja adequado. Agora, se eu falo você, Eric, tem empresa, empresário, poxa, altos e baixos, aquela volatilidade de receita, talvez você tenha que ter algo mais próximo de 1 ano de reserva. E aí, explica um pouco o que é essa questão do colchão de liquidez. Como que se faz esse cálculo, né? Como que a pessoa pode projetar para calcular esses 12 meses? Tá. Ela é uma questão menos objetiva de ter uma fórmula exata e ela é muito mais qualitativa em relação à estabilidade que você tem. Essa em média, eu coloco 6 meses. Acho que é um padrão que funciona para a maioria das pessoas. 6 meses de reserva é o tamanho da reserva que eu constituí para mim, por exemplo. Tá bom, se 6 meses é a média e eu sou funcionário público, eu diminuo um pouco. Aí entra aqueles 3 meses, talvez, para alguém que tem muita estabilidade. Ah, mas eu sou CLT, se eu perder o emprego, eu tenho o saque do FGTS, eu tenho acesso ao seguro-desemprego. Tudo bem, talvez você possa ter uma reserva um pouco menor. Agora, se você é empreendedor, 6 meses podem não ser suficientes. Então, você tem que ter um bolsão que esteja investido em algo seguro, líquido, que é um termo que a gente usa para ser acessível. Se você precisar do dinheiro hoje, você saca e está na tua conta. Alta liquidez, alta segurança, e existe um tripé impossível nas finanças, que é impossível você conseguir um investimento super rentável, super seguro e super líquido. Você tem que abrir mão necessariamente de uma dessas 3 partes. Entendi. Então, se eu constituo uma reserva que tem que ser super segura e super líquida para poder acessar a qualquer momento, ela não vai ser a reserva mais rentável do mundo. Pelo menos, então, vamos equiparar isso ao custo de oportunidade. Como eu falei, o Tesouro Selic hoje está remunerando muito bem. Quase 14% ao ano, com 0 risco, né? É o risco do governo brasileiro não querer recomprar esse título, que é um risco que, se a gente chegar num momento onde a gente vai realmente considerar esse risco como real, nossas preocupações vão ser outras. Vai ser um risco, a gente acabou a economia brasileira, estamos afundando, desemprego em 25% da população. Então, o conceito de colchão de liquidez é uma reserva que você possa acessar a qualquer momento, que seja segura e que te dê conforto para continuar fazendo o que você faz no dia a dia. E como que você... Beleza, estamos aprendendo um pouco da construção desse colchão. A agenda do empreendedor, ela acaba tendo muitos compromissos, né? Correria, resolvendo problemas da empresa, às vezes não consegue desconectar do trabalho. Como que você recomenda que seria uma boa prática de adquirir conhecimento em investimento? Essa é uma boa pergunta, porque isso é para todas as esferas da vida. A gente quer, quando a gente é meio desconfiado, a gente quer aprender muito antes de colocar o pezinho ali, né? Ainda mais quando tá falando de dinheiro, né? Exatamente. Porque o dinheiro, poxa, não nasce em árvore, então a gente tem que cuidar bem dele. Mas, às vezes, cria-se um exagero. Eu vejo pessoas que aí passam anos estudando. Hoje eu estou estudando renda fixa, depois estou estudando ações. Eu quero aprender tudo antes de começar. E às vezes se perde anos com o dinheiro parado embaixo do colchão ou sem guardar. E aí passa uma oportunidade, a pessoa está, às vezes, com dinheiro perdendo da inflação, perdendo o poder aquisitivo por não fazer nada. Então, acho que um mínimo de conhecimento é necessário, principalmente para você passar daquele risco golpe. Quando você não sabe nada, a chance de você cair num golpe é altíssima. Por isso que surge direto. Cria um perfis fakes meus na internet e fico mandando mensagem para as pessoas e um monte de gente cai no golpe. Nossa, depois é verdade? E aí me manda mensagem, poxa, um perfil com o seu nome me mandou fazer uma transferência em criptomoedas e eu transferi porque o cara prometeu uma rentabilidade de 2% por semana. Poxa, se essa pessoa tivesse esse conhecimento do custo de oportunidade que eu acabei de falar, ela ia fazer a conta. Selic hoje, que é sem risco, paga 14% ao ano. Se eu tenho algo que é 2% por semana, tem que ter muito risco. Tem que ter muito risco ou é golpe. Ou é muito risco ou é golpe.
Se a pessoa não tem esse mínimo, um mínimo de investimento, da taxa básica da economia, do quanto ela pode esperar de retorno de uma carteira, ela é muito mais propícia a cair em golpes. Então, eu recomendaria se inteirar, pelo menos numa base, entender o que é o conceito de... O que é uma classe de ativo. Existem ações, tá bom, todo mundo sabe que existem ações. Mas é muito arriscado? É loteria? Muita gente tem o pensamento que ação é loteria, que é um jogo de soma zero, né? Se um ganha, o outro necessariamente está perdendo. Aprender o que é renda fixa, aprender principalmente os canais de distribuição, quem é que vende e quais são os incentivos por trás da venda. Se eu vou num shopping, eu entro na loja da C&A e eu pergunto pro vendedor, eu quero um blazer que me vista bem. Ele nunca vai falar, entra na loja na Marisa, do outro lado do corredor, que vai ter um que cai melhor em você. Ele vai oferecer alguma coisa, porque ele é um funcionário daquela empresa. Então você precisa entender isso, para tentar ser pelo menos mais desconfiado. Poxa, será que essa opção que o cara me falou é boa mesmo? Pô, eu pedi aqui uma opção pro gerente, o gerente me ofereceu vários produtos do próprio banco, será que são os melhores? Vou dar uma pesquisada mínima para saber se eu tenho mais opções. Então, se você sair da estaca zero, aprender um pouquinho, entender que existem estímulos perversos sobre quem vende investimentos no Brasil, entender que o custo de oportunidade hoje é a Selic e qualquer coisa que ofereça mais do que isso necessariamente vai ter mais risco, eu acho que já é o suficiente para você... Boa dica, né? Pelo menos dar o primeiro passo. Começar a constituir uma reserva ou procurar um especialista que vai te atender, desde um consultor ou uma casa de análise como a Speech que eu trabalho, preferencialmente uma entidade independente. Eu tenho essa preferência. Eu não sei como eu poderia fazer uma analogia, né? Mas se eu vou fazer uma dieta, eu vou procurar um nutricionista, que é uma pessoa capacitada, mas talvez eu não confiasse no nutricionista que trabalha numa marca específica. Eu quero um profissional que é independente, Sim. que estudou nutrição e que vai falar, olha, coma isso, isso, isso. Agora, se você vai comprar a tua aveia no Pão de Açúcar ou se você vai comprar a tua aveia no Extra, para o nutricionista é indiferente, ele está focando na tua dieta. Então, um profissional independente procurará e falar assim, ó, invista nesse fundo de investimento, ou nesse CDB, nesse crédito aqui. E para mim, pouco importa se você faz pela XP, se você faz pelo Itaú, se você faz pelo BTG, eu estou orientando algo que tem a ver com o teu objetivo e eu não ganho dinheiro pelo investimento feito. Então, talvez procurar um profissional independente seja um bom ponto também. E como que é essa questão, né? Por exemplo, a gente falou do tempo, de se investir no conhecimento. Você falou também que não tem necessidade de você ficar aprendendo não sei quantos anos para começar. Você pode começar em fazer coisas como a Selic, aí, que investir em coisas com Tesouro Selic, né? Perfeito, que aí não tem risco. Que não tem risco, mas você já consegue fazer a partir de R$50. Perfeito. Beleza. Então, eu comecei. Depois, como que você se mantém informado, né? Você está ali construindo o seu colchão de liquidez, está investindo dinheiro, mas como que você se mantém informado? Porque depois, imagina que o empreendedor foi lá, ele tinha uma despesa de R$5.000 por mês, ele juntou ali 6 meses de colchão de liquidez, num lugar que está garantido, que não vai ter nenhum risco, né? E tem ali os R$30.000 investidos que estão sendo corrigidos por esse valor, aí, esse percentual que você comentou. Beleza. Fiz essa primeira parte. Eu quero aumentar isso para 12 meses, então vai continuar, né, aplicando para que esse valor se multiplique aumente, né, ao longo dos 12 meses e que no final do ano ele vai render 14%, não é isso? Isso, no patamar atual. No patamar atual, no cenário atual. Beleza. Aí você falou da assessoria de investimento independente. É isso? Está correto o nome? Consultoria. Consultoria. O assessor é a pessoa que faz a venda e está vinculado a uma instituição. Okay. O consultor é um ente independente, em teoria, porque tem gente que se traveste de consultor, mas está vinculado a isso. Tá. Aí, beleza, tem lá o trabalho da consultoria em investimento. Aí esse trabalho da consultoria, né, ele começou a investir ali por conta própria. Em que momento pode entrar uma ajuda assim, de um especialista para, de repente, ele começar a diversificar? Né? Então, ele já construiu ali um colchão de liquidez e agora ele precisa diversificar. Entrou mais um dinheiro aqui, eu quero ter qual que seria o próximo passo? Eu acho que você já pegou o espírito da coisa, você matou. Construiu e a partir dessa construção, o valor excedente é o que eu vou trabalhar de uma maneira mais inteligente. E isso que às vezes as pessoas ficam chateadas. Poxa, esse exemplo, vamos manter esse exemplo de 5 mil. Então, se eu preciso construir uma reserva de 12 meses,
muitas vezes esse cara vai ficar mais de um ano acumulando só para bater aquele patamar de dinheiro que é da reserva dele. Falei, cara, mas eu não vou investir em nada, eu queria ações, eu queria um negócio mais divertido, mais diferentão, e eu só tô fazendo essa coisa monótona de colocar num Tesouro Selic ou num fundo de taxa zero que remunere pela Selic. E a pessoa fica frustrada, porque ela quer a emoção, ela quer a coisa diferente. Aí tem uma frase que eu gosto de falar, que é do Paul Samuelson, que é um grande economista, que ele falava assim, investimento deveria ser como observar a grama crescer ou esperar a tinta da parede secar. Monótono mesmo. Sim. Que se a gente quisesse emoção, pegaria $100 e iria para um cassino em Las Vegas. É verdade. Então, tem que ter a paciência. Ou, a gente vai falar do caso aqui dos golpes, né? Ou pegaria alguma oportunidade dessa que aparece na internet aí que é verdade. Cara. Aí tem gente que tá procurando morder uma isca dessa, assim. Mas é isso, ter a paciência, fazer, são etapas. Tenho a minha reserva, porque é importante que eu sou empreendedor, se tiver algum problema eu posso botar em risco o meu negócio por não ter um dinheirinho aqui. Eu vou focar no plano. Constituir, pronto, agora eu tenho 60 mil reais, que é minha reserva para 12 meses do meu custo de vida, vou começar a acumular um pouco mais. Poxa, já tenho então 150 mil reais. 60 mil da reserva, um excedente, eu posso fazer alguma coisa diferente. Quando a pessoa começar a ter um volume excedente relevante, acho que já é a hora dela se preocupar sobre o próximo passo. Procurar saber mais sobre diversificação. Ah, legal. Aí tem uma parte importante que é entender o seu perfil. Esse é batata, assim. As pessoas chegam lá na Speech buscando retornos. Retornos... Todo mundo quer multiplicar. Todo mundo quer. Aí chega lá, poxa, não, eu sou arrojado, eu entendo o risco, eu sei disso aqui, eu quero ganhar dinheiro, então eu sou um investidor refinado. Tá bom, então uma carteira para um investidor arrojado é assim, assim, assado, tem mais ações, tem mais não sei o quê, passa por um período de correção. 2022 foi um ótimo exemplo disso, um ano difícil para renda variável no mundo. Aí, poxa, tô vendo esse fundo de investimento em ações caindo 30%, não era isso que eu esperava. A pessoa, poxa, você não era arrojado? Então a pessoa fez, estômago, né, pra segurar, então a pessoa fez uma leitura errada do próprio perfil. Talvez ali vislumbrando retornos muito altos, a pessoa ela quis acreditar que ela era arrojada, quando na verdade, se ela não tolera uma perda potencial de 20%, 30%, perda momentânea, de ver ali uma desvalorização pontual em algum investimento de risco, ela não é uma pessoa arrojada. Sim. E não tem problema. Se você é uma pessoa arrojada, tem como você montar uma carteira focada no teu perfil. Ela vai ter uma posição majoritariamente em renda fixa. E o que não é ruim, tá? O Brasil é o país da renda fixa. Você consegue bons retornos sem precisar tomar muito risco. É até uma aberração nas finanças isso. No mundo inteiro, todo livro de finanças vai dizer que em mercados racionais, o investidor deveria ser compensado com maiores retornos se ele toma mais risco. O Brasil é o país onde às vezes a pessoa toma mais risco, vai para as ações e muitas vezes a renda fixa remunera melhor. Porque é o nosso histórico de juro alto, que inflação alta força o juro ficar alto, e aí a gente tem uma renda fixa que naturalmente paga bem. Então você consegue no Brasil não correr muito risco e ainda ter uma carteira rentável que vai bater consistentemente a inflação, que vai crescer o bolo com uma certa previsibilidade, sem precisar necessariamente reinventar a roda e procurar aquela ação milagrosa que vai subir 300% num ano. Isso aí é exceção, não é a regra. E essa questão, por exemplo, construir o colchão, né? Tenho ali... É zero riscos? Eu posso considerar que é zero risco? 0% de risco? Se você fizer essa pergunta para um gringo, ele vai falar de jeito nenhum. Porque aos olhos do gringo, o Brasil é um país emergente, então todo crédito, todo ativo aqui é considerado high yield para eles. É um ativo de alto risco. Mas para nós brasileiros que vêm aqui, um Tesouro Selic é o nosso ativo risk-free. É o nosso ativo livre de risco da economia brasileira. É o ativo mais seguro que a gente tem e que remunera uma taxa apropriada. A Selic, historicamente, bateu a inflação. Então, você estaria ali ganhando da inflação sem nenhum risco. Então, eu acho que eu poderia considerar assim. Então, quem está ouvindo isso já deveria, então, entender que qualquer outra coisa diferente de Tesouro Selic tem um risco maior. Aí você vai no banco, o gerente te oferece ali um fundo de crédito, aí você vê, ao longo do tempo ele nunca rendeu igual a Selic, ele sempre ficou lá rendendo 80% do que rendeu o CDI. Aí você está lá, não, mas é que eu estou na segurança do banco. Putz, mal sabe essa pessoa que investir no Tesouro Selic é mais seguro do que investir num fundo bancário. Nossa. E que vai render mais.
Se o governo chegar num momento de ter um problema e não conseguir te remunerar pela Selic, o banco quebrou antes. Ah, entendi. Com certeza. Então, a gente tem essa falsa impressão de que o banco é o alicerce seguro. Ah, entendi. Na nossa economia, o Tesouro Selic é o ativo E mais acho que até seguro. por essa questão de informação mesmo, né? Perfeito. Que tá acostumado, tô com dinheiro aqui, a primeira coisa que te liga, quem te liga primeiro é o gerente do banco, que o dinheiro caiu lá na conta, né? Não, inclusive, E ele tem o trabalho dele, né, ali, né, pra ser feito. inclusive você De pergunta captar para e de... pessoas de gerações anteriores, muita gente considera a poupança o investimento mais seguro. Pergunta para tio, tia, vovó, às vezes você tem um dinheirinho que tá na poupança. Por quê, vô? Porque é seguro. Que aprendeu assim, mas né? e se eu te mostrar que o Tesouro Selic é mais seguro que a poupança? Uhum. E aí a pessoa às vezes, como assim? Existe algo mais seguro que a poupança? Existe, o Tesouro Selic é um exemplo. E remunera mais. Porque necessariamente a poupança vai render menos do que a Selic. Uhum. Existe uma regrinha, até tantos por cento da Selic e a poupança paga 70% da Selic. Então ela nunca alcança. A Selic sempre vai remunerar mais do que a poupança, sendo mais segura. E essa questão de... Teve alguns casos, eu até comentei aqui antes da gente começar, né? Que pessoas pegam, às vezes, um valor que tem um único valor que tem guardado e aí começa a fazer alguns cursos de trading e tal, e pega aquele capital que tem guardado e coloca tudo aquilo, acorda no outro dia, investiu num dia, no outro dia não tem nada mais. Como que o empreendedor ele pode ficar ligado, né, nessa questão de armadilhas, assim? Cara, essa é uma questão muito recorrente, infelizmente. Mas eu acho que o empreendedor, como a gente já falou, ele já está correndo muito risco por empreender no Brasil. A mortalidade de empresas no Brasil é altíssima. A maior parte das empresas não chega ao seu segundo, terceiro ano de vida. Tem vários motivos para isso, não vem o caso. Mas então, se o empreendedor já está tomando muito risco aqui, ele vai se meter num cassino de fazer trading. Tudo tem a ver com a falta de informação. Às vezes ele tem uma expectativa de que, poxa, eu vi lá um youtuber fazendo trading, tirando uma renda extra, um complemento de renda. Isso é muito danoso, porque a chance de você ganhar dinheiro fazendo trade é baixíssima. No meu trabalho com fundos de investimento, eu falo com as maiores gestoras do Brasil. E tem traders profissionais que recebem salários milionários para fazer. E muitas vezes a taxa de acerto até dos profissionais é baixa. Uhum. A GV fez um estudo bem completo. Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o Giovanetti, que é um estudioso, concluiu que 95% dos traders perdem dinheiro no Brasil. Uhum. E aí vai você, depois de um vídeo no YouTube, eu vou pegar o dinheiro da economia da minha esposa e vou botar tudo aqui porque eu vou salvar minha família. Não, não é por aí. Você está só correndo um risco absurdo. Então, para mim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa expectativa, que eu posso fazer uma coisa fácil, um trade, que vai me gerar uma renda extra. Uhum. Ou, às vezes, a gente tem um produto lá na Speech que é uma assinatura com uma carteira de renda. Uhum. É uma carteira feita para pagar dividendos. Muita gente compra um produto que é caro, fala, eu sou motorista de Uber, eu tô aqui num aperto e eu assinei porque eu vi que vocês estão falando de renda e eu queria uma renda extra. Não é esse o objetivo. Uhum. Esse produto é para quem já tem muito patrimônio. Entendi. E vai colocar o dinheiro e vai viver de renda. Sim, sim. Vai potencializar a geração de pagamento de dividendos, de provento de fundo imobiliário e a pessoa vai viver daquele patrimônio. Não é para você ter um complemento, que eu não tenho dinheiro hoje, aí eu vou investir em algo que vai me ajudar a sobreviver. Não, isso não existe. Uhum. Então vale pro trade, vale com você. Para alguém que já acumulou, né, um patrimônio. Viver de renda é para quem já tem patrimônio. Você tem uma renda extra dos investimentos, quando você não tem muito patrimônio, não adianta. Uhum. Tem até um exemplo, eu lembro um amigo, um colega, na verdade, mandou uma mensagem para mim no Instagram, fazia tempo que eu não falava com ele, desde colégio, ele, dá uma ajuda. Ele trabalhava com produção musical. Uhum. Tô com 10 mil reais guardados, eu queria fazer esses 10 mil virarem 20, para poder investir no meu estúdio, e eu queria que fosse zero risco, e eu queria eventualmente poder acessar esse dinheiro a qualquer momento. Uhum. Falei, bom, então ele quer liquidez e ele quer segurança. Aí eu falei, tá bom, coloca assim, assim, assado, em uns 5, 6 anos a gente consegue os 20 mil. Como assim 5, 6 anos? Ué, você não quer baixo risco e você não quer alta liquidez? Uhum. Você está falando em transformar 10 mil em 20 mil. A gente está falando em dobrar um patrimônio.
E dobrar um patrimônio é difícil. Transformar 100 em 200 é dobrar um patrimônio. Transformar 10 mil em 20 mil também é dobrar. Em termos de investimento, é muito difícil. Então, para dobrar o patrimônio sem risco, 5, 6 anos. Aí ele falou, achou que eu tava de má vontade com ele ali. Pô, você não quer me ajudar? Meu amigo, não existe almoço grátis. Sim, com certeza. Se você quer transformar em 10 mil, em 20 mil e quer que seja antes, eu não consigo garantir, mas tem que ter risco. Vamos colocar algumas ações, vamos colocar um negócio, a gente pode acelerar o processo. Mas pode eventualmente dar errado. A gente pode passar por um ciclo ruim e desvalorizar antes de começar a valorizar. Então, às vezes, a gente não tem esse alinhamento de expectativa. Eu acho que o trade vai me pagar bem, que eu vou comprar um fundo imobiliário e ele vai me complementar a renda, que eu vou pegar um dinheirinho, eu vou investir sem risco e vou dobrar o patrimônio até o final do ano para poder fazer algum projeto da minha empresa. Então, acho que esse ajuste de expectativa inicial é muito importante. Foi até nisso que o pessoal, muita gente caiu nesses golpes de negócio de Bitcoin, né? De pirâmide, de comprar Bitcoin, isso vai te render X. E as pessoas pegavam tudo que tinha, vendia até casa na televisão, né? A pessoa vendia o apartamento, colocava lá e achando que ia receber o dinheiro e perdia tudo, né? É absurdo, é um imediatismo. Mas isso eu acho que acho não, né? Com certeza está atrelado à falta de conhecimento, né? Quando a gente não conhece um assunto, aí vem para nós uma oportunidade ali de um dinheiro rápido, fácil, todo mundo cai nessa tentação, né? De pegar ali o que tem e falar, não, beleza, vou fazer isso aqui porque eu acredito que isso aqui vai funcionar. Perfeito. É uma falta de conhecimento e muitas vezes até de ganância. Tem um pouquinho de ganância, que é o FOMO, que a gente fala, que é o Fear of Missing Out. Você vê o amigo ganhando uma grana, aí você vê o cara ganhando uma grana. Pô, só eu tô de fora dessa? E é normal. Eu digo que não é só a falta de conhecimento, porque às vezes a pessoa, mesmo sabendo, parece que às vezes ela fecha os olhos. Assim. Sim. Tem um exemplo de família mesmo, de prima minha com o marido falando de uma empresa que colocava um dinheiro e estava pagando uma rentabilidade absurda. Aí eu falei, cara, não existe isso. Fiquei meio apavorado quando me contaram. Não, mas fulano fez e já tá ganhando. Já fez uma retirada. Falei, meu amigo, você vai tirar 1 ou 2 vezes? Normalmente é assim. É assim, bloqueio. Você recebe 1 ou 2 pagamentos para ficar animado e permanecer, e depois... Já aconteceu. Eu já tive um amigo também que fez isso. Né? Na época ele começou a investir lá e tirava. Aí quando um outro entrou, tirou 1 ou 2 vezes, depois... cerrou, fechou. E aconteceu exatamente isso. Teve o caso famoso dos jogadores do Palmeiras, até. Sou palmeirense, né? O Gustavo Scarpa e outro jogador caíram numa pirâmide dessa, de rentabilidade prometida. E até o próprio Scarpa, que ele é um jogador inteligente, ele fala inglês e tal. Ele me falou, cara, eu fui muito burro. Ele me falou, porque a Selic hoje... Ele fez essa comparação, ele falou, a Selic hoje... Que eu já fiz aí. Vou falar o que eu já... Não, tem um amigo meu que tava vendo negócio de Bitcoin, fez, sei lá, quantos anos fazem. Aí começava o investimento com $250 e tal. Aí, não, porque isso vai render, me apresentou lá um negócio e tal. Eu falei, beleza, eu tava com dinheiro parado, né? Eu falei, um dinheiro não era um grande capital, assim, $250. Eu falei, vamos investir isso. Até hoje eu tô esperando esses $250. Então, mas no seu caso, eu acho que você foi prudente. Eu imagino, obviamente, de já fora... teve um outro caso de uma pessoa do meu lado, que o único R$50 mil que ela tinha guardado, pegou e colocou e até hoje tá $150 mil. Aí esse caso é péssimo. No seu caso, imagino que $250 não é algo que vai te fazer passar fome caso você perca. Ele continuou meu amigo, mas tanto ele que ele foi enganado e eu fui enganado. Não, é perfeito. Eu não tô falando que é proibido. Você quer, tá com a mão coçando de pegar uma oportunidade, quer comprar uma criptomoeda, um Bitcoin, uma coisa mais arriscada. Não, eu quero fazer trade, porque eu gostei da adrenalina do mercado, de olhar a balança. Não vai pegar tudo que tem, mas né? pega um pedacinho, pega o dinheiro que não vai fazer falta se der errado. Aí tudo bem. Eu faço até uma comparação com o caso de aposta. Tem muita gente hoje levando essa coisa de sporting bet, de coisa de apostar, como algo que vai complementar a renda. Falei, cara, é um cassino. Às vezes você vai acertar, às vezes você vai errar. Se aquilo é um hobby que te diverte, faça com o dinheiro do pãozinho, não o dinheiro da comida do mês. Que você pode usar, né? Perfeito. Não, legal, muito bom. E como o empreendedor ele pode aproveitar as habilidades adquiridas no mundo dos negócios para tomar decisões mais inteligentes de investimento? Você comentou também da questão, você trabalha com investimentos nacionais e internacionais, é isso? Perfeito. Então, dá para diversificar depois que o empreendedor construiu ali um plano B, algo mais confiável, não confiável, não, algo mais estável, corrigido pela taxa Selic, né? Selic, ele pode pensar numa coisa internacional? Não só pode, como deve. Com esse mesmo
grau de risco? Depende de como você enxerga o risco, porque na minha cabeça, o elo arriscado entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, é o Brasil, que é o país emergente. Entendi. Mas assim, por exemplo, se eu falo para um norte-americano que ele está comprando Treasury, que é o título público, é como se fosse o tesouro direto do americano. Ele vai investir em títulos da dívida do governo norte-americano. Se eu perguntar para o americano, ele falar, isso aqui é a coisa mais segura que tem disponível. Entendi. Agora, se pega uma corretora brasileira, coloca à disposição para um brasileiro comprar esses mesmos títulos públicos norte-americanos, a corretora vai classificar esse investimento como arriscado. Por quê? Porque vai ter o movimento do câmbio. Um dia que o dólar, como aquilo é cotado em dólar, o dólar sobe e aquilo vai apreciar. O dólar cai e aquilo vai desapreciar. E aí, aos olhos do brasileiro, aquilo, chacoalha, porque o câmbio é volátil. Sim. É muito difícil acertar para onde o dólar vai, qual que vai ser a relação cambial daqui a 1, 2 anos. Por isso que eu vendo para outros países, eu coloco meu preço em real. Então, porque o real é real, né? Então é difícil. O retorno que eu vou receber, na verdade, a conversão vai ser igual, né? E aí, a gente dependendo se o dólar desvaloriza ou não. Se você pegar em real, você está travando a tua receita, você tem previsibilidade. Porque é o meu custo fixo aqui, independente se o quanto vai variar do dólar, para mais ou para menos, né? Perfeito. E aí a provocação que eu faço é que a gente já tem uma cesta de Eu já fiz o contrário e perdi dinheiro. De dolarizar. Que eu vendi, eu estava mais alto, aí quando eu fui receber, estava mais baixo. Então, a cotação do real aqui. Eu estava na empresa de componente eletrônico, a gente comprava da Alemanha e da China e era sempre um pagamento depois. Então, às vezes a encomenda chegava, um dólar estava tanto e no dia de pagar já tinha subido e a gente ficava assim desesperado. Então... Você não tem previsibilidade, né? Na época a gente começou a fazer, a nível de empresa, ter parte do caixa da empresa dolarizado. Tá. Porque aí dava uma previsibilidade. Eu tinha parte do caixa da empresa que apreciava ou desapreciava de acordo com a taxa cambial. Então, se eu tenho parte importante da minha despesa empresarial que é em dólar, eu vou pagar um fornecedor internacional, faz sentido que parte do caixa da empresa também esteja atrelado à variação da moeda. Então, isso vale para quem é empreendedor e está planejando ali fluxo futuro de pagamentos para a empresa, mas para a pessoa física também, porque a gente tem custo dolarizado mesmo que a gente não veja. Se o dólar sobe, o pãozinho na padaria fica mais caro, a roupa que a gente compra que tem manufatura fora fica mais cara. Esse relógio aqui não tem nenhum componente que foi fabricado no Brasil, totalmente importado. Então, o custo de eletrônicos, tem... Taxa de transmissão de energia é corrigida pelo IGPM, é um indicador brasileiro que é muito impactado pelo dólar. Quem tinha aluguel hoje, reajustado pelo IGPM, tomou um susto em 2020, quando o dólar disparou 30%. Imagina, você ter seu aluguel ficando 30% mais caro num ano, né? Então, se a gente já tem como brasileiro parte... o que acontece com os planos de saúde. Perfeito. Então, se a gente como brasileiro já tem parte das nossas receitas que se encarecem quando o dólar sobe, faz sentido que a gente tenha também ativos dolarizados. Entendi. Você pode dimensionar o tamanho disso, posso fazer um pouco mais, um pouco menos, porque vai chacoalhar, mas eu gosto de pensar que parte da minha carteira está tentando ganhar poder aquisitivo numa moeda forte. Que eu não sei o que vai acontecer com o dólar amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês. Mas em 10 anos, eu tenho uma grande convicção que o dólar vai continuar sendo uma moeda forte e o Brasil vai continuar tendo uma moeda de país emergente. O dólar já tem mais de 120 anos de história. O real a gente já trocou de moeda 8 vezes ao longo da história do Brasil. O real é o nosso projeto mais longevo e tem ali, 25 anos, nem isso. Então, quem sabe o que vai acontecer num país emergente. Eu gosto de me precaver e ter parte do meu portfólio dolarizado, atrelado a ativos internacionais. Mas isso depois que você constrói o colchão de liquidez? Depois. Aí você fala quanto percentual, assim, mais ou menos? 100%, vamos supor, você já tem ali o seu 100% no colchão de liquidez, né? Tá ali reservado, beleza. Aí eu tenho mais um valor ali. Legal. Quantos por cento isso pode ser? Legal. E é legal que a gente faça essa separação. O meu colchão de liquidez ele não faz parte da minha carteira de investimentos. Então. Já o 100% está guardado. Ele é guardado, tá ali, preservado. Se você é uma empresa e você quer construir um caixa, aí é outra história. Você pode diversificar dentro do caixa da empresa nesse exemplo que eu dei, de ter uma parte, de repente, dolarizada. Mas o empreendedor que está construindo esse plano B, ele montou a reserva de emergência, fechou, caixinha fechada. Inclusive, não mexe. Inclusive, ele pode até retirar um pouco. Se é 60 mil reais que essa pessoa precisa ter e o negócio vai rendendo, chega um momento que vai estar com 65 mil. Opa, você pode sacar 5 mil, levar para a tua carteira de investimento e preserva só 60.
Tá. Que você não precisa ter mais do que o volume que você planejou para a tua reserva. A partir do dinheiro que você construiu na reserva de emergência, aí sim a gente vai construir uma carteira de investimentos diversificada. Entendi. 20% dessa carteira em ativos dolarizados costuma ser uma média boa. Vai ter grandes alocadores, gestores de fortuna, private bankings, que para clientes de alta renda trabalham com percentuais muito maiores, de até metade ou mais do patrimônio da pessoa fora do Brasil ou atrelado a ativos internacionais. Mas para a maioria da pessoa física, de 20%, eu acho que está suficiente para a pessoa entender, para ter uma parte ali que preserva valor em moeda forte. 20% eu acho que eu estaria satisfeito. Legal. E como, assim, já indo um pouco, a gente falou bastante dos conceitos, né, da construção do colchão, mas a pessoa, o empreendedor, para começar a investir, ele vai usar um aplicativo do banco, onde que ele vai começar a comprar tesouro direto, onde que ele vai, enfim, o que ele vai começar a fazer, o que ele vai usar, vai acessar onde, o site, o que é? Não, abrir uma conta em uma corretora como XP, como BTG, porque são plataformas, tem vantagens e desvantagens, é claro. A XP hoje é uma das maiores corretoras do Brasil, então você tem muita oferta. Isso pode ser bom para quem sabe o que quer e pode ser péssimo para quem não sabe. Exato. É o viés lá da decisão. Você entra num restaurante, tem 300 pratos, você fica ali meia hora tentando decidir. Então, esse é o perigo. Você vai abrir uma conta numa XP da vida, tem muitos assessores de investimentos cadastrados da XP. Abriu a conta, toca o telefone e vão te ligar. Poxa, Eric, eu vi aqui que você abriu uma conta com a gente, eu vi que você tem um patrimônio declarado de tanto, tô aqui para te ajudar, tô aqui com umas recomendações, e a pessoa já vai te trazer uma opção de investimento. E se você não entende nada, você às vezes pode ficar inclinado a aceitar o que a pessoa está te oferecendo. Então daí que entra essa parte do conhecimento inicial, de você já meio que ter um ajuste de expectativas, de entender, pelo menos ser cético. Pô, esse cara trabalha na corretora. Então, se esse cara me oferecer, o que eu gosto de fazer é estimular a pessoa a tentar extrair explicações desse. Ah, esse fundo que você está me recomendando? Por quê? Por que esse fundo? Por que é essa composição? Por que 20% aqui de renda fixa e não 30%? Você vai perceber rapidamente se essa pessoa tem um embasamento técnico para sustentar aquilo. Se a pessoa se embananar, você já pegou. Aí você pode ter o segundo problema, que às vezes a pessoa começa a vomitar termos técnicos, palavras em inglês, não sei o quê, e você às vezes se convence que a pessoa é técnica e às vezes nem é tanto assim. Mas pelo menos já passa um filtro inicial de que aquela pessoa entende alguma coisa. Mas se você tem conta aberta numa XP e no BTG, acho que você já tem tudo que você precisa para montar uma carteira completa. Porque são plataformas muito grandes. Você vai ter muita opção boa de renda fixa, muita opção boa de fundo de investimento, muita opção boa para comprar coisa internacional. Hoje tem muita coisa que é listada em bolsa, então você compra de qualquer corretora. Então tem um instrumento no mercado financeiro que é o ETF, que é um fundo de investimento que ele é listado em bolsa. E ele é utilizado normalmente para você acompanhar a variação de algum índice. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar em Dow Jones, Nasdaq, S&P. São indicadores, são índices norte-americanos. Então eu posso comprar hoje na Bolsa Brasileira um ETF que acompanha a variação da Bolsa norte-americana. E por ser listado em bolsa, eu compro da XP, do BTG, da Orma, da PI, da Rico, da Empíricos Investimentos, qualquer corretora. Eu não estou preso a uma corretora porque eu estou comprando algo que é listado em bolsa. Igual uma ação. Eu posso comprar uma ação pela corretora XP, pela corretora BTG. A diferenciação vai ser mais em custo de corretagem. XP vai me cobrar a corretagem para executar. BTG vai me cobrar corretagem. Então, aí você começa a olhar, poxa, então, para fundo de investimento, XP BTG é muito completo. Agora, para comprar ativos listados em bolsa, eu estou percebendo que o pessoal está me cobrando aqui. Hoje, já tem muitas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Vou deixar uma dica aqui para a galera de algumas que não cobram. Acho que o mais conhecido hoje é o Banco Inter. Você abre conta, não tem custo. Corretagem zero. Tanto para você comprar coisas no exterior, como para comprar coisas no Brasil. O Inter tem plataforma internacional hoje em dia. Zero corretagem. Orama, menos conhecida, também não cobra. Qual que é? Orama. Ela é a corretora braço do Bradesco. O Bradesco fez uma corretora independente para não ficar muito para trás nesse mercado. Abriu uma corretora, eles não cobram corretagem lá. A antiga PI, que é do Santander, hoje chama Toro, também não cobra. Empíricos Investimentos dos meus antigos colegas, eles constituíram uma corretora que também não cobra taxa de corretagem. Para comprar ativo listado em bolsa,
eu realmente prefiro uma corretora que não me cobre nada. Ah, tá. Então você usa a outra parte para fazer fundos, essas coisas, né? É que o fundo depende da disponibilidade. Tem um fundo que não vai estar lá onde eu quero que ele esteja. Sei lá, pega um exemplo aqui, um fundo que só a XP, por ser grande, conseguiu uma baita de uma negociação comercial e aí negociou uma exclusividade. Por exemplo, tem um fundo internacional que é chamado, a gestora chama Bridgewater, extremamente conhecida, dos maiores fundos do mundo. XP negociou um contrato de intermediação para trazer os fundos da Bridgewater no Brasil e tem estratégias da Bridgewater que só tem na XP. Uhum. Então, às vezes, você fica refém. Pô, fundo de investimento, eu tô à mercê da oferta. Tem um fundo que eu quero, onde ele está? Pô, tá na XP? Então, eu vou abrir uma conta lá porque eu quero esse fundo. É um pouco que eu falo pros meus assinantes, assim. Porque eu não gosto daquela coisa do menos pior. Ah, mas eu tô aqui no banco. Você tem como recomendar para mim as opções menos piores que tem? Não, eu não gosto dessa coisa do menos pior. Hoje é tão fácil abrir uma conta numa corretora, não te dá um trabalho, você abre do celular, tira uma fotinho, espera ali a autenticação e um dia você está acessando uma corretora aberta. Então o seu dinheiro é tão suado, a gente trabalha tanto para acumular dinheiro, aí você vai se render pela comodidade de ficar no bancão, às vezes com interesses perversos. Cara, abre uma conta, vai para uma corretora aberta, procura uma coisa melhor, procura diversificar, procura uma orientação independente. Mas aí eu tô divagando para responder a tua pergunta, para ser mais objetivo aqui. Abre uma conta numa corretora independente, comece a constituir uma reserva de emergência. Eu vou deixar uma dica aqui para quem não quer comprar o Tesouro Selic, que aí qualquer corretora te dá acesso à plataforma do Tesouro Direto. E a maioria não cobra, nem mais a XP tá cobrando, nem o BTG também. Ah, mas não quero comprar Tesouro Selic. Tem fundos hoje que foram constituídos só para comprar Tesouro Selic. E são taxa zero. Quando você compra direto na plataforma do governo, Tesouro Direto, por intermédio das corretoras, é cobrado uma taxinha de custódia. Sim. Que quando passa de 10 mil, você começa a ser cobrado. O fundo de investimento, como ele compra Tesouro Selic através de uma outra plataforma, é como se ele comprasse Tesouro Selic no atacado e não no varejo, ele não é cobrado a taxa de custódia. Aí a corretora cria um marketing. Fala, eu vou botar um produto aqui, taxa zero, que compra Tesouro Selic, e aí é um meio melhor de comprar Tesouro Selic, que eu vou oferecer para o meu cliente. Aí tem muita gente que abre a conta na corretora para poder investir nesses fundos. E aí a corretora ganha um lead gratuito, né? Sim. É um chamariz para que as pessoas abram conta. Então tem corretoras hoje que oferecem esses fundos simples de taxa zero. O nome é esse, fundo simples. E não é simples porque é simplificado, é porque é uma denominação legal. Se um fundo de investimento tem um nome simples, ele é obrigado a comprar Tesouro Selic. Então, procure um fundo simples de taxa zero. Você vai encontrar na XP, você vai encontrar no BTG, você vai encontrar na Orama, você vai encontrar na Toro e você vai encontrar na Empíricos Investimentos. Que eu me lembro de cabeça, essas 5 corretoras oferecem fundo simples de taxa zero. Ótima opção para reserva de emergência, para fazer esse bolsão de liquidez que a gente está conversando desde o começo aqui. Sim, legal. E a questão assim, do investimento em dólar, tem um valor mínimo para começar a investir? Não, aí o investimento dolarizado ele pode ser feito tanto diretamente no exterior, que eu abro uma conta... Ou essa opção que você falou aí, né? De qual opção? Dentro da XP você consegue comprar dentro desse fundo de Digital Water, alguma coisa assim? Então, tem 2 maneiras de investir no exterior. Por veículos brasileiros que fazem esse acesso por você. Então, a XP monta um fundo no Brasil, que você investe nele. A função desse fundo é levar o teu dinheiro para fora e investir no fundo original da Bridgewater lá fora. Isso é uma maneira indireta de fazer um investimento. Esse ETF que eu falei aqui, que segue a Bolsa Norte-Americana, também é uma maneira indireta. Tem um ETF listado na Bolsa Brasileira, eu compro ele, ele vai corrigir meu dinheiro pelo dólar mais variação da Bolsa Americana. Ou tem a maneira do investimento direto. Eu abro uma conta numa corretora estrangeira e eu compro direto lá na New York Stock Exchange, na Bolsa de Nova York, na Nasdaq. Tem que fazer uma operação internacional de mandar dinheiro para lá, né? Tem que fazer uma remessa cambial. Tá. Tem corretoras que estão sendo feitas para prestar esse serviço para brasileiro. Quem faz isso hoje que tem tamanho no mercado? A Avenue é a maior hoje nesse mercado. Assim. Banco Inter e a própria XP fez um serviço para prestar. Na minha opinião, o melhor custo-benefício hoje é o Banco Inter. A Avenue é a melhor plataforma. Tá primeiro, tem mais market share, tem uma plataforma que a usabilidade é fácil, presta um bom apoio ao cliente, mas é cara. Para você mandar uma remessa cambial lá para fora, para o seu dinheiro chegar no exterior,
você vai pagar algo como 2% do dinheiro. Eu quero mandar R$100, cai só 98, porque 2 fica ali retido como taxa da remessa. O Banco Inter, até pouco tempo atrás, estava 0,99, que era metade do preço da Avenue. Eles perceberam isso, poxa, eu tô metade do custo da concorrência. Eles fizeram um movimento que para mim é ruim, que eles encareceram um pouquinho. Tá. Então eles estão em 1,5 agora. Entendi. A depender do dinheiro que você já tem no Banco Inter, eles vão baixando essa taxa. Entendi. Mas na largada, para quem quer investir do zero, eles cobram 1,5. Mas eles também oferecem um certo apoio, eles estão crescendo na plataforma, estão fazendo um serviço legal. Hoje a minha preferência de plataforma internacional é o Banco Inter, porque é uma corretora que presta serviço para brasileiros, em português. Na hora de declarar o imposto de renda, se você não tem um suporte, dá uma dor de cabeça. Que a cada compra que você faz, você tem que marcar qual que era o dólar de fechamento daquele dia determinado. Tem aplicativos, né, que fazem, você consegue gerenciar o valor de carteira, né? Sim, mas eles não te dão ali... o valor do que você... É uma regrinha chata, assim, ó. Você faz uma compra de um ativo lá fora, a referência do dólar que a Receita Federal pede é o dólar do fechamento, o dólar Petax, do fechamento do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Comprei hoje, eu tenho que pegar qual que foi o último dia útil da primeira quinzena, você tem que ficar anotando isso. As corretoras feitas para brasileiros, no extrato, elas já colocam. Você comprou no tal dia, aqui, e o seu dólar de referência dessa operação é esse. Mastigadinho, ajuda muito. Eu que fiz meu imposto de renda aqui recentemente, eu tenho investimento direto lá fora. Você faz direto? Eu faço uma parte direto e tem uma parte que eu faço aqui do Brasil mesmo por conveniência. Via o banco. Compro aqui ETF norte-americano aqui mesmo do Brasil ou fundo internacional constituído no Brasil, que leva o meu dinheiro lá para fora. Eu faço um pouco dos dois. Legal. E em que momento, falando tudo isso, né? Em que momento entra a consultoria? Putz, a consultoria, eu acho que ela entra no momento que... o empreendedor escolhe uma consultoria? Eu acho que quanto mais elaborado você quer que fique seu planejamento e quanto menos tempo você tem para dedicar a isso. Entendi. Eu sempre defendo. O médico, talvez o maior valor do tempo dele é continuar se desenvolvendo, atendendo o paciente. O empreendedor, sem dúvida nenhuma, o maior valor que ele tem de aplicação do tempo dele é na empresa. Isso sem falar nas coisas pessoais, de família, que você precisa dedicar um tempo, obviamente. Imagina, eu estou no mercado há mais de 8 anos. E eu sinto que eu tenho muito a aprender ainda. Se eu for ficar buscando o patamar de conhecimento, eu nunca vou chegar. Várias coisas, é uma corrida que nunca acaba. Então, se uma pessoa, um empreendedor, um médico, um arquiteto, vai querer se especializar demais para dar conta de tudo, eu acho meio difícil. Eu acho que vai começar a disputar com o tempo disponível dessa pessoa para fazer outras coisas. E é tão natural hoje. Poxa, eu tô com um problema cardíaco, eu vou num cardiologista. Sim. Eu quero emagrecer, eu vou no nutricionista. Eu vou fazer uma academia, eu não sei malhar, eu vou contratar um personal. Mas, por algum motivo, as pessoas veem com muito tabu trazer uma pessoa para te ajudar na área de finanças. E piora quando existe essa falsa percepção da consultoria grátis. Se eu abro uma conta numa XP e em alguns minutos me liga alguém disposta a me ajudar e não vai me cobrar por isso, poxa, para que eu vou pagar para alguém? Para que eu vou assinar a assinatura lá do Felipe Arraes para ter uma orientação isenta se tem um cara aqui? É a questão do conflito. Se você não paga por um produto, talvez o produto seja você mesmo, né? Sim. Essa famosa frase. Então, quando você percebe, constitui a reserva de emergência, estou na hora de começar a diversificar, já montei alguma coisa na renda fixa, estou começando a estudar, mas eu cheguei numa limitação. Olha, para eu progredir, eu vou ter que estudar mais. E para eu estudar mais, eu vou ter menos tempo para a empresa. Sim. Talvez esse seja o momento de trazer alguém que vai te orientar, que vai te direcionar. E como vocês cobram por assinatura? Como que funciona esse tipo de consultoria? Tá. O meu modelo é um modelo de caso de análise, não é um modelo de consultoria. Então, semanalmente, eu escrevo relatórios de recomendação, de montagem de carteira, e é um modelo que ainda exige um certo esforço da pessoa. Que ela vai ter que... Tem muita coisa mastigada, pesquisa. Eu já fui assinante da Empíricos. Não então você sabe como que é o modelo. Numa daquelas conversões, logo quando começou, né, aquele marketing pesado e copy, aquelas páginas de venda enorme. Perfeito. Eu entrei naquilo lá, na época eu estava trabalhando, eu era colaborador de uma empresa. Eu entrei, mas eu não conseguia acompanhar todas as, sabe, ficar lendo aqueles estudos. E eu tento fazer, eu tenho essa consciência porque a gente monitora nível de abertura dos relatórios semanais. Dificilmente alguém lê todos. Normalmente a pessoa bate o olho, vê se o tema é de interesse, se for ela lê inteiro, ou se não. Né? Mas é um modelo
intermediário entre a assessoria, que é conflitada, e a consultoria. Então, Mas vocês ligam? Alguém liga? Existe esse modelo lá? Não. Não. A gente emite relatório, opinião, relatório. até porque a gente é proibido de fazer algo personalizado. Então, minha comunicação legal. com o assinante sempre tem que ser Idôneo, pulverizada. Isso. Então, eu vou fazer uma live semanal para tirar dúvidas. E eu boto lá, e aí fica um monte de gente perguntando e eu vou respondendo numa live aberta. Porque toda informação que eu dou para um assinante tem que chegar para todos. Afinal, todo mundo pagou o mesmo preço. Eu não posso privilegiar um assinante. Mandou um e-mail, eu faço uma baita consultoria no e-mail, respondo esse cara e o outro que tá pagando igual. Sim. Não vai receber a mesma atenção só por não ter me perguntado? Então, a gente não pode customizar. Então, é um modelo onde que cabe à pessoa Aprender ali. pegar aquela informação já muito embasada com um profissional que é independente e vai caber a ela uma parte que às vezes é difícil, que é aplicar a própria E realidade. faz até sentido o que você está falando, né? A pessoa já tem ali, já estruturou o colchão de liquidez, né? Já está ali com o capital guardado, já não está endividado, né? Então, teoricamente está mais estável, né? Perfeito. Ela pode ir agora para um plano B que ela vai ter até mais tempo para pensar. Porque às vezes Perfeito. a pessoa está ali construindo capital, né, tirando a dívida. Aí ela pode não ter tempo para ficar consumindo essa informação, né? Exatamente. E aí a pessoa vai começar a ver um relatório, vai entender que a gente tem uma alocação. Alocação é aquela pizzinha colorida, que você define quantos por cento de ações, quantos por cento de renda fixa. A gente já tem uma alocação recomendada por perfil. A pessoa que se enquadra nesse perfil, ela já entende, então, como ela precisa diversificar. Então, um assinante meu chega lá na série e vai entender. Tá bom, eu tenho que distribuir minha carteira assim. Renda fixa, tantos por cento? Vai lá na prateleira de recomendações. Quais opções de renda fixa o Felipe Arraes aqui chancelou? Putz, gostei desse fundo aqui de uma gestora Capitânia, algo que seja. Vou abrir um relatório. Poxa, realmente, ele relatou como que é esse gestor, eu gostei, tem a ver comigo. Então, essa peça eu coloco aqui dentro da pizza. E a pessoa vai recheando as fatias da pizza. Isso dá para fazer tudo na plataforma? Tudo na plataforma, você tem as recomendações. Mas é um modelo que exige uma participação da pessoa, né? E qual que é o endereço da plataforma para se tornar assinante? Se você colocar www.invistaspeech.com.br, você cai na nossa página, tem todas as assinaturas, uma de renda fixa, a minha que é de multiclasse de ativos, que eu cuido de fundo de investimento, então tem fundo de todas as classes. Talvez seja uma ótima assinatura de início, que já vai te dar uma visão de várias classes de ativos com comodidade, que o fundo de investimento ele é cômodo, né? Sim. Você só escolhe um bom fundo e você delega para o gestor a tomada de decisão, de qual ação comprar e tudo mais. Mas tem assinatura de ações, para quem gosta de comprar a ação mesmo. Nosso analista, o Leandro, ele faz análise fundamentalista, põe uma carteirinha para as pessoas comprarem. Mas eu ainda percebo que tem muita gente que quer mais comodidade ainda. O mundo perfeito eu tenho alguém de confiança que até operacionaliza para mim. Não, a pessoa está cuidando. A pessoa, ela aperta o botão, ela faz o investimento por mim. Eu só tenho reuniões periódicas para ver se está tudo andando bem, mas eu tenho uma pessoa que resolve. Esse é o papel do consultor. Que é a pessoa que vai sentar contigo no tete-a-tete, vai entender a sua especificidade, vai ver se eventualmente sua vida financeira está correta, se você não tem uma dívida que você precisa lidar antes, vai fazer um planejamento mais amplo do que apenas investimentos. E esse consultor, ele pode, inclusive, resolver a parte operacional. Poxa, eu tô sem tempo de olhar o cara, surgiu uma nova oportunidade aqui. Esse serviço tem lá. A gente, na Speech não, mas dentro do grupo a gente tem uma empresa que é parceira nossa. A Speech ajuda na inteligência de investimentos para dar suporte à Portfel, que é uma empresa de consultores. Ok. Também independente. E aí, por que é importante essa diferenciação do nome? Assessor e consultor, que eu até falei. Porque, por lei, o consultor ele não pode ficar com comissionamento de produto. Tá. Ele vai orientar ali, né? Faz isso, faz aquilo. Então, aí você remunera o consultor. Você paga uma taxa fixa. Eu estou pagando você para prestar um serviço. Sim. O cara não vai ganhar um dinheiro se você investiu naquilo ou nisso. Sim. E como existe comissionamento na indústria, não tem como fugir isso, as gestoras pagam para as corretoras venderem os seus fundos de investimento, as empresas pagam para as corretoras venderem suas debêntures e tudo mais. O consultor, se porventura ele recomendar para o cliente alguma coisa que tem comissão no meio, essa comissão é imediatamente devolvida para o cliente. Então, é um modelo que ele se torna isento de conflitos, porque o consultor não vai ter como botar a mão nessa comissão. Se tiver um produto de comissão alta, essa comissão volta para o cliente. Então, por isso que é bom separar o termo mesmo, porque o assessor não. O assessor ele é remunerado
pela comissão. Um fundo excelente, normalmente tem uma correlação. Um fundo excelente paga pouca comissão. E um fundo meia boca paga muita comissão. Às vezes o cara tem uma decisão. Pô, tem um fundo bom que me paga uma ótima comissão e um fundo excelente que não me paga nada. Vou botar pro cliente esse aqui, que é bom também, mas... Não é tão bom. Não é o melhor que poderia ser. É um pouco disso. Legal, muito bom, Felipe. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi uma aula aqui, né? Se você gostou do episódio, eu vou deixar as redes sociais do Felipe nos comentários, LinkedIn, o Instagram, enfim, e o site, inclusive, do que ele mencionou aqui. E para a gente encerrar aqui o nosso episódio, né, dá uma dica de um livro que a nossa audiência pode ler para começar a aprender mais sobre finanças, enfim. Tá, eu vou deixar aqui uma recomendação de livro que se chama Misbehaving. O autor é o Richard Thaler, que é um cara estudioso de finanças comportamentais. Que boa parte do que nos impede de prosperar nas finanças, nos investimentos, são fatores emocionais de comportamento, de aversão a risco, de ficar ancorado. Eu comprei uma ação e essa ação despencou. Aí eu fico, eu não vou vender enquanto essa ação não voltar. Só que às vezes a empresa piorou, foi pegando uma fraude, ela nunca mais vai voltar a ser a empresa que ela era e você fica esperando aquele... Isso é um viés de ancoragem. E impede você de progredir, de assumir aquela perda, entender que esse dinheiro pode ir para um outro lugar que tem um potencial de recuperação melhor do que aquela ação que você está esperando um dia que ela volte ao preço que você comprou. Tem um monte de... E esse livro é legal porque os pais da economia comportamental, que é o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, eles escreveram livros mais maçantes, de leitura pesada. E o Richard Thaler, que foi um pupilo deles, trouxe um livro com muitas aplicações de cotidiano, de decisões do dia a dia. Sim, que a gente toma inconsciente. Que a gente inconscientemente faz decisões logicamente erradas. E tem tudo a ver com finanças na nossa tomada de decisão. Então é um livro muito legal, eu recomendo para todo mundo. Presenteio pessoas com esse livro quando eu tenho oportunidade, que eu acho que abre a cabeça para ver como que a gente é pego nas nossas próprias pegadinhas de vieses emocionais. Legal, muito bom. Felipe, obrigado pela oportunidade. Posso se despedir aí da nossa audiência. Eu agradeço aqui demais o convite, um papo super rico. Obrigado aqui pela oportunidade de colaborar com vocês, espero que tenha sido rico. Vou deixar aqui minhas redes sociais, se vocês quiserem me encontrar, @FelipeArraes no Instagram, é a minha principal rede social onde eu gero conteúdo diariamente. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até mais.